Olá, vocês que nos acompanham através das redes sociais, onde quer que você esteja nesse momento, eu gostaria de agradecer o carinho da sua audiência. Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Atualizando Urandi. Dessa vez, como você já conferiu no card, nós temos uma participação pra lá de especial. Eu trago hoje aqui a participação de Robério Lacerda Cabral. Ele que é também conhecido como o Furacão da Bahia. Robério e seus teclados, abrindo as participações artísticas do nosso podcast Atualizando Urandi. Dentre todas as outras figuras importantes que já passaram pelo nosso podcast, este a gente tem um carinho especial. A gente vai bater um papo agora. Gostaria aqui de agradecer a Paróquia Santo Antônio, na pessoa do nosso padre Rafael Almeida, os festeiros de 2025 e também o nosso parceiro Tiago MZV pela parceria. Agradecer aos meus patrocinadores Nabeca Story e Júnior Bahia por estar apoiando aqui o nosso podcast. Muito bem, eu gostaria de já começar dando boas-vindas, agradecendo por ter aceito o nosso convite, essa pessoa humilde, maravilhosa, que além de fã, eu estou tendo hoje o grande prazer de estar recebendo em minha casa, nos estúdios da Atual Produções, pra gente bater um papo por aqui. Seja bem-vindo, meu querido Robério e seus teclados. Bom dia, Edmar, bom dia a todos de Urandi, também o pessoal da região, vocês aqui mais próximos, cidade de Pindaí, Guanabi, vai para Minas Gerais, tem Espinosa. Então, assim, essa região é uma região muito abençoada, cheia de pessoas importantes, né, na minha carreira, na minha vida. Eu quero agradecer o carinho de todos vocês, ouvintes aqui das suas mídias sociais, dos seus esforços, né, diários que você faz aqui. Agradecer todos os seus empenhadores, né, e é um prazer imenso estar com você. E quero agradecer, assim, muito grato pela alma que você tem, pelo espírito de luta que você é, pelo cara que você representa na região, e dizer que é muito bom participar do seu trabalho, da sua história também, né? Que também é minha história. Robério, para mim é de um grande prazer enorme, né? Uma satisfação muito mais que especial recebê-lo aqui. A gente já gosta de começar o nosso podcast perguntando sempre ao nosso convidado, e eu gostaria de fazer a pergunta que não quer calar. Quem é Robério Lacerda Cabral? Quem é Robério dos teclados, o Furacão da Bahia? Eu sou um rapaz que nasci numa cidade muito pequena, um distrito chamado Massaranduba, né? Massaranduba, na época, era um distrito e eu fui registrado nesse município, a qual o meu documento é Prado, Bahia, né? Hoje a Massaranduba, ela é distrito da cidade de Vereda, Bahia. Então, o meu documento, né, original, que é Robério Lacerda Cabral, Prado, Bahia. Eu sou natural de Prado, Bahia. Então, assim, eu acho até isso um pouco estranho, às vezes. Às vezes a cidade era assim, tinha uma cidade aqui, rodava 200 quilômetros para você ser o distrito da cidade. Isso. Não tinha essa conjunção que tem hoje. Então, muitas vezes, assim, como que o cara nasceu em Urandi e o cara vai ser registrado na Lapa, né? O cara, então não tem como isso. Aquelas coisas do passado, né? Verdade. Mas assim, hoje então, o Robério, dessa origem, né? Eu nasci numa cidade pequena, vim da roça. Eu trabalhei muito na roça. Meu pai tem uma pequena propriedade que até hoje ele ainda tem ainda, né? Até hoje ainda tem. E eu vim desse momento, né, da roça, trabalho diário. Então, assim, aí aos 16, 17 anos, 16 anos por aí, 15 anos, eu achei que não estava muito bom, né? Aí eu fui para a cidade estudar, também eu já estudava já muito, já tinha esse hábito, já sempre um cara muito da escola, né? Estudava. E eu fui morar com minha avó, né? Assim, não, que eu queria, sabe, seguir carreira, e meu pai não gostava, meu pai não aceitava, e eu fui seguir minha carreira morando com minha avó. E aí foi só, assim, muita dificuldade, né? Porque os pais naquela época não aceitavam, não Verdade. entendia o que é realmente, o que é a música de hoje, o que é o futebol de hoje, o que é as pessoas de hoje.
Porque naquela época se dizia assim, todo mundo que mexe com isso é vagabundo, todo mundo que mexe com isso usa droga. Então, assim, naquela época, os artistas, alguns dos artistas que nós tínhamos na época, não soava bem para os costumes antigos, né? Verdade. O tipo de vestir, né? O tipo de pronunciar, né? A censura era muito grande. E eu vim um pouco disso aí, né? Porque tem quase 30 anos que eu tô nessa caminhada, né? Então, para minha felicidade, eu tinha um sonho muito grande, tinha um desejo e eu nunca desisti dele. Muito bom. Olha, quando você coloca, Robério, que o seu pai era um homem que de repente não apoiou naquele início ali, me fez lembrar uma canção sua, que tá lá no volume 8, que chama-se Peão Aboiador. Eu não sei se é uma canção da sua autoria, né? Tá lá no CD, também não sei se você vai lembrar, Lembro, porque faz muito tempo, eu né? nasci lá pras bandas do sertão, e meu pai é um louco sonhador. Exatamente. essa música aí. Essa canção é sua? Não, é uma música de outro artista, De um outro que eu gravei naquela compositor. época lá. Mas conta bem essa história, né? Porque quando você disse que o pai ali tinha aquele sonho do filho ser doutor... Naturalmente, quem tá ouvindo a gente, quem tá vendo a gente nesse momento, sabe muito bem do que eu vou falar. Antigamente era assim, você se lançava uma pessoa diferenciada de todas as outras pessoas, né? Você tinha um dom artístico, você tinha um dom de jogar futebol, você era um pintor. Então, assim, naquele período, naquela época, alguns anos atrás, 30, 40 anos... muitas famílias, né, muitos pais, muitas mães, isso aí não era todo mundo que pensava assim, mas muitos dessas famílias, elas não entendiam que isso era uma realidade que a gente podia viver. Achava assim, isso é coisa de vagabundo, isso aí é coisa só de droga, vai começar a beber, vai começar a fumar. Então, assim, os nossos pais naquele período, naquela época, as famílias pensavam muito isso, e isso aí é real. Não era nada diferente, não. Era real. Só que como é que você vai entender uma pessoa que também veio de uma geração parecida, né? Uma geração que tinha os mesmos costumes. Então, naquele momento, foi uma guerra contra meu pai, que realmente isso acontece em todas as famílias, né? Eu não sei se você vai entender, mas antigamente os pais, eles que ditavam as regras, né? No casamento das filhas, às vezes até dos próprios filhos, como de costume. E isso aí não é nada normal. É porque às vezes a gente hoje está num mundo tão liberal, tão diferente, que a gente não volta no passado e faz uma avaliação com mais carinho, com mais dedicação. Muitas dessas coisas que a gente faz crítica hoje são muito injustas até, né? Porque a gente tem que respeitar os nossos pais, respeitar as nossas famílias, respeitar os nossos criadores, aquelas pessoas que nos representam, que nos fez tornar homens, mulheres, né? Então, assim, se você olhar lá no passado com carinho, você vai ver que alguns pais dessas famílias não tiveram escolaridade, alguns pais dessas famílias não tiveram a educação necessária, né? Essa parte ignorante, a falta de diálogo também era muito mais presente, né? Era muito pouca, né? O pai dizia assim, eu não quero. Pronto. E acabou. E aí você não tinha segunda chance. Hoje não, hoje alguns pais daquela época tinham razão de ser assim. Eu não condeno nenhum pai que se proibiu alguma situação dessa com seus filhos. Não, eu acho assim que a gente só entende quando a gente... Sabe aquela história que você fala assim, a gente só entende quando a gente é pai? Verdade. Quando você se torna pai, aí você sabe o que é um peso de ser um pai. Não existe formato, não existe uma meta, um cronograma para ser pai. Eu acho que tudo na vida é assim, cara, é construção com as suas famílias, com seus filhos, com sua esposa, com as pessoas que estão ao seu redor. Então, assim, esse é um conselho que eu posso até mesmo dar àqueles pais que estão passando por algumas dificuldades, por algumas brigas, né, familiares, assim, por coisas tão pequenas, porque não tem só isso que aconteceram nesses momentos e acontece até hoje. Mas antigamente as coisas eram mais assim, os
jovens não tinham muita voz, eles se revoltavam, às vezes muitos saíam de casa, às vezes depois de um certo tempo eles fugiam, depois voltavam de novo. Eu lembro que uma história, vou voltar numa história da minha família, que eu lembro que na minha época, a minha avó, ela tinha acho que 8, 10 filhos, né? Minha avó, 10 filhos, e tinha dessas moças que tinha na época, algumas fugiram de casa, né? E eu lembro, eu pude viver isso aí e vi assim, elas não, os pais, os meus avós não aceitavam os namoros, né, que elas tinham, e elas fugiram de casa. E eu vivi uma cena dessa com minha avó. Inclusive, ela é uma das minhas tias, elas saíram de casa, fugiu, ficou mais de 20 anos, ou talvez aí uns 20 anos, sem conversar com minha avó. Contra a vontade dos pais. Contra a vontade dos pais. A minha avó não aceitava, não concordou, não o perdoou até aquele momento, né, que eu vivenciei. Então, assim, isso aí foi uma guerra de faca mesmo. É verdade. Então, assim, isso acontece às famílias, mas assim, cara, você não pode hoje olhar uma pessoa que tem 70, 80 anos de idade, cobrar dela muita coisa, cobrar dela que ela seja isso, seja aquilo. Não, ela é natural, é uma pessoa que veio das graças de Deus, que veio é uma bênção de Deus, e a gente tem que valorizar isso. Então, assim, eu hoje passo esse conselho para os mais jovens, e pode dizer assim, você que tem 14 anos, 15, 13, 12, 17, a idade que você tem hoje, eu acho que você deveria um pouquinho, assim, pensar um pouco com mais carinho, sabe, sobre os seus pais, né? Agradecer, ser mais grato, abençoar mais seus pais, não ficar procurando discórdia, procurar desavença, porque não vai valer a pena. Isso é bíblico e é real, que uma pessoa que desonra seus pais, né, ele não é um cara feliz. Então, se você tem alguma rixa aí guardada com você, me perdoe, mas perdoa seus pais, perdoa quem você gosta, perdoa seus irmãos, perdoa as pessoas que te merecem, porque a nossa vida, ela é passageira aqui na Terra e tem muitas coisas que a gente carrega pro resto da vida sem utilidade. Que é essa vingança, que é essa discórdia, que é essa tristeza e que nos faz muito mal. Este é o Robério dos Teclados, que eu, você, todos que estão assistindo esse podcast nesse momento, sempre tivemos na nossa imagem, na nossa cabeça, a ideia que fosse. É por isso que é o bom podcast, Robério, porque às vezes você dá uma entrevista de rádio, é tudo muito rápido, tudo tão pensado. O podcast, a pessoa consegue levar mais a sua essência, mais quem eu sou de verdade. E é por isso que eu estou aqui muito feliz de bater esse papo com você e poder perceber e mostrar aos nossos telespectadores o verdadeiro Robério que a gente é fã há tanto tempo. E eu gostaria de perguntar para você, Robério, o seguinte... você já colocou aí, né, a sua origem, de onde você nasceu, mas eu gostaria de te perguntar algo que pouca gente sabe, porque, eu digo pouca gente sabe, porque quando a pessoa, né, vem fazendo sucesso desde os anos 90, principalmente essa geração mais nova, não acompanhou o início ali e às vezes fica perdido. A gente viu o sucesso estrondoso que foi a música Oi, e muita gente pensa que Robério tinha nascido da música Oi. E eu já adianto para vocês que nos anos de 1996, 98, na casa do saudoso Joaquim da Mata, né, um dos tios que eu amava muito, ele já tocava os CDs de Robério. Então, eu gostaria de perguntar para você como e quando você começou na música. Olha, eu tinha muito som. Eu já cresci assim um pouco, assim, nesse espírito musical, né? Eu cantava em casa, eu tinha uns 14, 13, 15 anos de idade, eu já cantava em casa, assim, eu gostava. Eu era muito apaixonado por música e por bola, futebol também, gostava muito de futebol. Olha só. E nenhuma dessas atividades meu pai gostava. Meu pai não gostava disso. É sempre a luta com o pai. Mas assim, olha, eu confesso, Edmar, que às vezes o desafio nos torna mais fortes, né? É verdade. E naquele período eu deixei
Eu gostava muito de futebol, fui até um certo ponto, e eu parti para a música. Assim que eu fui morar com minha avó, eu tive a chance de começar a minha carreira na música. Eu não fui morar com minha avó, não foi por causa de briga, não foi por causa de discussão, briga com meu pai, porque não foi por isso. Eu fui estudar, morar na casa da minha avó. Quando eu fui estudar, morar na casa da minha avó, eu já comecei a fazer isso, mexer com isso escondido, né? Porque assim, já que meu pai não gostava muito, eu fui escondido mexer com música. Eu já estava já quase na minha maioridade, né? Que é natural quando a gente... que todo jovem, assim, quando ele tem ele é menor de idade, ele só fica sonhando na maioridade dele. É verdade. Né? E isso é uma grande besteira, né? Chega na maioridade e quer voltar. Não, é uma grande besteira, porque você acha que você, quando chega na maioridade, você pode tudo, né? E não é bem assim as coisas. Então, assim, eu acho que hoje, um conselho que eu vou dar a você que está hoje no começo da sua carreira de alguma profissão que não bate com as suas origens familiares. A primeira coisa que você tem que fazer é chamar todo mundo e contar seu sonho, contar sua vontade, pedir eles oportunidade, né? De mostrar quem você é, o seu caráter que você realmente está ali para poder prosperar, que você está ali para lutar, que não é de brincadeira, né? E não é só falando da música, não. É qualquer profissão, né? É a profissão de advogado, a profissão de pedreiro, é a profissão de radialista. Então, qualquer uma profissão que você for seguir, é que a sua família pode, em aspas, né? Não concordar. Mas você tem que entender, chamar eles e conversarem, porque é seu sonho, é seu desejo. Então, eu vejo que isso acontece comigo. Recentemente, a minha filha foi fazer faculdade, ela escolheu o que ela queria fazer, e eu não me preocupei. Falei, não, você que vai fazer o que você achar de melhor, é você que escolhe. Não sou eu que tenho que estar dando palpite. A carismática Samília Cabral. Porque, na verdade, hoje... quando você olha o passado dos nossos povos, dos nossos seres humanos, dessas pessoas, alguns passados estão manchados, estão bagunçados, estão feridos, né? Verdade. Às vezes essas moças jovens, né, namoram um cara que não tem um bom procedimento, os pais é contra. Isso aí traz dentro da família um desconforto, uma guerra familiar, briga pra lá, briga pra cá. Os pais até separam, né, por essas questões de desacordo, né, que um apoia, outro não apoia. Então, assim, gente, eu falo pra vocês, eu tenho hoje mais de 50 anos de idade, 53 anos de idade, eu posso dizer do fundo da minha alma, do meu coração, não há nada mais importante do que a pessoa ter essa paz, ter essa união, sentar todo mundo. Olha, você aí que está na sua casa agora me escutando, só pega essa dica agora. Quando você tiver um tempinho aí, chama seus familiares, chama seus tios, sua tia, faça um café, né? Chama todo mundo para assa uma carne, né? Que é comum aqui na região. Mata um bode, se for preciso. Aqui também nós somos, o pessoal gosta muito de bode. Pega aí uma galinha, né? Faz uma farofa, chama todo mundo. Gente, vamos voltar aqui. O que está acontecendo com você? Como é que está acontecendo com fulano? O que está acontecendo com fulano? Troca uma ideia, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente hoje acha que a nossa vida, o nosso individualismo é muito grande, né? A nossa individualidade é absurda. E a gente acha que o outro não tem problema. Muitas vezes o outro não quer nada nosso, né? Não quer nada, não tá precisando de dinheiro, só tá precisando só de um conselho, talvez. E se você tem essas ideias boas, né, para dar para alguém, aproveita e distribua isso, porque não custa nada, é grátis, é seu aprendizado. Verdade. É sua sabedoria, né? Não precisa você contar todas as suas sabedorias para alguém, mas algo que alguém precisa, né, saber, né? Compartilhe, né? Compartilhe, né? Porque a sabedoria é um conselho bom, né? Verdade. Fala, olha, não faça isso porque isso vai te prejudicar. Não faça isso porque isso vai te trazer... eu já passei por isso. Olha, você tá fumando, é fumante, para de fumar porque eu já passei por isso também. Isso faz mal à saúde. Não é ficar criticando, né? Defamando aquela pessoa porque ela é fumante, porque ela não... Então, assim, se você quer ajudar alguém, começa com esses princípios que você vai chegar mais perto. Muito eu creio assim que hoje eu vejo muito isso, e quem você sofre menos quando você tenta entender o outro, procurar entender o outro. E eu acho que
que muitos essas situações a gente já vem de infância, né? A nossa profissão, a nossa vida, a nossa alma, a nossa história aqui do presente, depois de tudo que a gente viveu no passado, a gente reflete ela nos dias de hoje. Então, se você vem curando essas dores, essas indiferenças lá no seu passado, quando você chega no presente, você chega bem. Então, esse é o meu conselho. E aí eu cresci com, estudando, eu morava na casa da minha avó já nesse período, né? Depois dessa idade, da 16 anos de idade. Isso começou em quando, Roberto? Eu comecei, não dá pra lembrar, moço. Ih, rapaz. Eu imaginei. Porque nada assim, nada era muito assim, muito de profissional. Era assim, eu tenho um sonho, eu quero ser cantor e vou, pá. E aí eu comecei a fazer aula em casa de teclado, né? Muito pouco, né? Foi mais assim, na época, foi muito mais na raça mesmo, né? Eu comecei a tocar e aí fui e gravei minha fitinha, né? Todo mundo já sabe dessa história das fitinhas do Roberto. Você mesmo produziu? Eu mesmo gravava. Tocando, né? Aí eu comecei a me preocupar em produzir isso no estúdio. Fui até o estúdio, gravei um CD, passei noites gravando aquele CD. Era uma coisa assim muito difícil na época, né? Na época era aquele ADAT que tinha, não era hoje o sistema de hoje que é muito rápido, que você gravou, que já tudo digital, né? Tudo uma dificuldade para gravar e não tinha mercado e tal. E aí nesse período eu vi que as coisas dariam certo para mim. Porque eu passei a ter admiradores, eu passei a ter pessoas que estavam me curtindo. E comecei a fazer shows, né? Nas regiões. E aí foram, assim, crescendo aos poucos. Como todo mundo começa, né? Mas uma coisa, eu confesso que eu talvez tenha sido muito forte para mim, diferente para mim. Eu sou um cara muito insistente. Eu sou um cara muito trabalhador. Eu sou um cara muito trabalhador. E eu sou um cara, assim, que vejo que quando eu quero, eu vou pra cima. E aí foi o que aconteceu. Acorda muito cedo, né, Roberto? Nossa, acordo cedo, eu luto mesmo. Eu sou um cara que... E aí tudo foi acontecendo aos poucos. Eu não tinha empresário, né, como um cara sempre... Também foi um dos grandes erros que eu cometi, né? Porque hoje é muito fácil. Hoje, comparado aos momentos de hoje, é muito fácil. Você faz sucesso, alguém produz você, alguém te encaminha para o sucesso, que já está na frente, já sabe tudo como é que funciona. E na época não, eu tive que aprender na marra muitas coisas, né? Bater cabeça mesmo, dar murro, né? Na ponta da faca, como as pessoas, como é um ditado popular, mas foi muito bom até aquele período que eu comecei a andar sozinho, né? Comecei a vender shows e tal. E isso aí é uma coisa assim que não foi muito fácil, porque essa questão que é difícil demais. Você cantar, você tem que aprender a desenvolver essa cultura de negociar, essa cultura de você ser empresário. Então, assim, não é fácil você... Produtor musical, não é fácil você ser tudo na sua carreira, na sua vida, né? Sem a ajuda das pessoas. E manter isso, né? E eu fui um cara muito egoísta que talvez tive pouca ajuda, né? Então é mais uma dica aqui, que esse podcast aqui, se hoje é mais também uma reflexão do que você pode viver no seu presente. Olha só, a você também, que também tem seu comércio, né? Que tem sua empresa, que você tem seus afazeres, você precisa de ajuda, você não pode agir sozinho. Essa é uma dica que eu dou para você. Se você tá aí com sua empresa, com seu mercado, com sua loja, olha, não tenta fazer tudo sozinho não, que você não dá conta, você não consegue, você adoece. Essa é a realidade. Então, se apega, se junta com pessoas que queiram te ajudar, pessoas que queiram ver você crescer. Muito bem. Essa é a dica especial. Robério, eu tenho muitas coisas para te perguntar, até porque se um dia eu fosse historiador, eu faria questão de fazer a sua biografia.
Porque uma coisa é a gente ser fã e outra coisa é ser fã e querer conhecer a história da pessoa, né? E aí eu sei que tem muitos detalhes da sua vida que eu não conheço. Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta, o seguinte. Você pode fazer qualquer pergunta. Pronto, te agradeço. Entre final dos anos 90, até meados de 2002, o Robério gravava os CDs com teclados, né? Sim. A partir de 2002, 2003, ali naquele ao vivo que você gravou, 2004 principalmente, já se ouviu uma sonoridade diferente. Você gravou com banda naquela época? Não, porque muitas vezes eu vou falar o que acontece com a carreira dos artistas e muitas pessoas não têm ideia do que acontece. Quando eu lancei meu trabalho, era Robério e seus teclados, eu usava um teclado, eu mesmo tocava na época, e sozinho, era eu sozinho, mais um guitarrista que me acompanhava na época, e eu fazia muito sucesso com isso já ia muito longe, já fazendo isso assim, isso dessa maneira. Veio um pouco mais adiante, aí eu já tive que mudar o cenário da história. Eu fui fazer o quê? Eu fui cantar, aí eu já coloquei tecladista e coloquei dançarina, aí já foi mudando o sistema. Porque muitas vezes, né, é claro que você não pode ficar na mesmice, você tem que ter mudança na sua vida. É verdade. Isso é natural e as coisas vão dessa forma. Você não pode ter medo da mudança. A mudança, ela é necessária na sua vida. Só que às vezes, isso não foi nada de mudança, foi só melhorias para minha carreira. Sim. Quando eu segui um tempo nessa levada, aí vem aquela história. Por que você não monta banda? Por que você não sai desse teclado? Seu show é muito barato pro sucesso que você faz. Mas olha, eu vou dar um conselho para quem tá ouvindo a gente, que isso é tudo balela, certo? Então assim, o que você fez, a minha história, Robério e seus teclados, que eu fiz, ela não caiu, ela não mudou, ela continuou só melhorando, só aumentando do jeito que era. Inclusive, eu nunca tive banda na minha vida. A banda que eu tenho é a minha banda reduzida, né? Eu nunca tive bateria, eu nunca tive uma banda com baixo eletrônico. Isso você diz nos shows ao vivo, não é isso? Ao vivo, né? Porque no CD, como eu te coloquei... Eu nunca tive sanfoneiro da minha banda, era sempre o teclado. Então, isso aí foi minha história quase que sempre. Aí vem aqueles conselhos, né, que alguém dá, olha, se você gravar um CD assim, vai ficar melhor. E tudo foi muito certo. Foi uma experiência nova que eu tive. Então, assim, o que eu quis mostrar pra mim, que qualquer coisa que eu fizesse iria dar certo, e deu certo, sim. Então, os meus CDs feitos com banda, às vezes assim, uns 2, 3, 4, até mais que eu fiz, mas eram CDs também que músicas fizeram muito sucesso. Sim, sim. Eu gravei um CD com banda, que eu me lembro que tinha um CD... o primeiro CD que eu gravei, assim, com o meu sonho de ir pra São Paulo gravar um CD, eu gravei com banda, né? Isso. Bateria eletrônica, que foi em 2005, né? Foi que eu gravei, tinha um repertório meu que tinha... as músicas nem tocaram tanto, né? Eram músicas inéditas. Porque assim, todo mundo, quando vai gravar um CD... ele sempre procura os artistas da região, que oferece as músicas a custo quase que zero, né? Às vezes não pode gravar essa música que eu não vou te cobrar nada. Naquela época até não tinha muito isso. Hoje tem muito isso agora de cobrar, né? De cobrar. Mas é normal, isso é natural. Que antes era uma arte, hoje em dia virou realmente um comércio, virou né? um comércio, né? Então, eu acho assim, que naquela época, eu nada fiz errado, fiz tudo certo. Alguns erros que eu cometi na minha carreira, talvez foi gestão. Né? Gestão, a gente comete erros, sim. Quando você não está bem assessorado, quando você não está bem orientado, certo? Você comete erros. Mas, além disso, dos tropeços, né, de empresariais, que é normal em nossa vida, eu não tive nem outro tropeço. Só colhi frutos bons, né? Colhi muitos descendentes, colhi bastante experiência. Sou um cara que agreguei a outras pessoas.
outras marcas foram muito bom. O Robério é exemplo para muitos que seguem carreira hoje. E eu, graças a Deus, eu só colhi coisa boa. Com essas experiências, né? Mas eu confesso que nos dias de hoje eu não faria mais tantas experiências. Eu continuaria com o teclado, que é o que eu gosto de cantar, que é o que eu gosto de viver, porque isso aí é muito leve, o teclado, né? Você pega um teclado, ele já tem quase tudo, né? Você só acrescenta os seus domínios nele, né? Que tem que ter os domínios, né? Tem que ter uma boa programação, tem que ter uma boa definição do que você quer. E aí você pega isso e você junta, e aí você sabe que não pode sair dessa origem. E graças a Deus, esse povo querido que está nos vendo agora, que está nos assistindo, que está nos ouvindo, tem muitas histórias musicais que marcaram a sua geração. Aí quando a gente fala sobre essa questão de banda, como você colocou, no CD 2005, que é o CD que já começa ali com a música Celular, que você já começa, Exatamente. Alô Brasil! Exatamente. Ali já é com banda, não é isso? Ali é com banda, né? E quem produziu esse trabalho, Robério? Esse CD, quem produziu foi... Eu não vou me recordar, mas eu sempre tive... Foi o João Gustavo, não? Sim. Já começou ali uma parceria que eu tinha muito com o João Gustavo. João Gustavo era um sanfoneiro, muito amigo meu. Que é do João e Gé hoje, né? João e Gé, e hoje ele produz Léo Magalhães, ele é um cara... Isso. Hoje, muita gente que já produz hoje. Ele é um cara... Ele é um bom compositor, também é um bom compositor, um bom ser humano, uma boa gente. E através dessa pessoa, eu me juntei a mais 2, 3 amigos, né, naquela época que já fazia... Inclusive, esses camaradas que tocaram nesse meu CD eram músicos de bandas famosas, né? Como exemplo, o baterista gravava com o Zezé de Camargo naquela época, o baterista que tocou nesse meu CD. Então, assim, eu tive muitas oportunidades com gente importante também, né? E aí comecei a fazer um trabalho baseado no forró que eu gostava de fazer, porém com um som diferente. E deu certo. Muito certo. Muito certo. Porque você imagina assim, você ouve... as pessoas falam muito assim, Robério, aquele CD de Borarema. Não, gente, aquele ali de Borarema foi uma história que ficou marcada daquela forma. Eu não faria mais uma coisa daquela hoje, daquele jeito hoje. Até o locutor falando ali no início. Ali foi um show ao vivo, né? E eu tenho o CD, eu tenho. Foi um show ao vivo, uma coisa assim que aconteceu, inclusive até briga nisso, você não sabe, eu tenho uma briga por causa disso. Nossa! Aquele CD deu uma briga, aquele CD. Bastidores. Eu vou contar, porque aqui no seu programa, pela primeira vez, eu não contei pra ninguém. Opa, exclusivo, coloca aí. Antigamente, assim, quando eu comecei a fazer meu trabalho, eu não gostava que gravasse meu show, né? E naquela época, os caras, a rapaziada do som aí e tal, eles gostavam muito de usar o MD, né? MD, pegava aquele cassete e tal. Eles gostavam de gravar isso dos artistas. E eu criei essa resistência naquela época de não gravar o meu show. Eu não aceitava que gravasse o meu show. É normal, natural. Sim. Era uma coisa Era a minha. sua logística. Era. Eu já vivia, assim, com essa intenção e não queria isso. Aí eu não queria gravar meu show. Porque, às vezes, essa turma de som, né? Não é todo mundo, mas alguns aí, são poucos, né? Eles querem gravar para eles... eu quero gravar para mim, pôr na minha casa. Para mim escutar com minha família, para mim escutar com o meu som, meu churrasco. Não. Antigamente, até que seria possível fazer isso. Hoje não. Hoje é comércio. Hoje. É comércio. É comércio. Hoje é comércio e vale muito dinheiro isso. Mas vale muito dinheiro. E aí, entrei no show. Na hora que o cara foi gravar meu show ao vivo em Borarema, nós proibimos, eu, Robério, proibi que gravasse o show. Só que o cara fez o quê? Como ele já sabia que eu não gostava que gravasse meu show, o que ele fez? Ele usou um cabo escondido na mesa de som. Nossa! Impossível de ver. Meu Deus, cara. Porque pra época, o técnico de som
se descuidou, né? E aí ele lançou esse CD. Borarema, Roberto Borarema. Ao vivo em Buerarema. Eu acho assim, na minha humilde opinião, foi bom, maravilhoso, bom. Musicalmente, talvez não tenha sido muito bom, porque, você sabe, né? Olha quantos anos tem isso. Então, assim, se hoje a gente sabe que tá fazendo um trabalho parecido com esse, se a gente sabe que vai acontecer isso, a gente não tá mais preocupado com esse momento de gravar ou não gravar. Mas assim, hoje seria diferente. Hoje é outro som, é outra qualidade. Claro. Hoje é mais moderna as coisas. E naquela época lá foi Deus, né? Porque, entenda uma coisa, Edmar, entenda uma coisa, olha só. Quando chega a sua hora, é sua hora. Isso. Certo? Deus sabe todas as coisas. Então, assim, naquele momento de Borarema, alguma energia positiva, alguma coisa boa, Deus quis me mostrar que era realmente a minha história começando ali, né? Tá vendo? Então, eu vejo que, olhando pelo lado bom de Borarema, daquele CD de Borarema, ali começou a alavancar o Robério, né? Então, assim, aquele cara que gravou escondido, que foi lá, que fez aquilo, ele fez com intenção, não foi para ganhar dinheiro, ele fez com a intenção de talvez passar isso para alguém intencionalmente. Ou de repente era um grande fã e queria ter para ele, né? E aí foi ali que começou e a minha vida, assim, expandir regionalmente, né? Assim, na Bahia inteira, que começou pela Bahia. E você sabe que a Bahia, chega na Bahia, chega grande na Bahia, chega grande no mundo todo. Verdade. É verdade. Pois é, Roberto, então você continuou gravando ali de 2005 até quando CDs com banda, que já foi produzido lá em São Paulo, não foi isso? Porque muitas vezes, assim, eu fiz mais alguns CDs com banda, eu fiz o Bailão com banda, né? Isso, Bailão. Tem a muito nobre. Tem a música Fogo no Facho. Isso. E foi um CD também muito, assim, bem orquestrado, né? A música Viola no Forró, nossa, que música, cara. Então, assim, tem muito... São músicas inéditas, né, que eu pude fazer naquela época. Porque antes, né, assim, quando você tá no começo da sua carreira, você fica, assim, um pouco meio que desesperado, né? Verdade. Eu tenho que gravar, eu tenho que acontecer, eu tenho que fazer sucesso, eu tenho que acontecer. E aí, muitas dessas vezes, você entende assim, quanto mais música você gravar, quanto mais rodagem você fizer, você fica bom. Não é bem isso aí. Quanto mais música você gravar, você não vai fazer sucesso com isso. Você tem que gravar as escolhas certas. Verdade. Né? Você tem que fazer a escolha certa para gravar seu trabalho. Né? Se você tiver gravando um CD com 10 ou 12 músicas, né? Não grava 10, 12 músicas, só grava 3. Porque com essas 3 músicas que você gravar, se você tiver que fazer sucesso, você vai fazer com essas 3 músicas. Muito bem. E aí, quando foi que você percebeu que... vou parar agora com banda, porque a gente percebe uma sequência, né? 2005, aí foi 2006, 2007, 2008, por aí. Quando foi que você percebeu, falou, não, vou voltar pro teclado e não vou mais gravar meus CDs com banda? Porque muitas vezes, você recebe algumas críticas, né? Que essas críticas, elas vão vindo, elas vão acontecendo. E você não tem ainda uma opinião, né? Uma opinião definitiva de que você é dono do seu trabalho, que você é dono da sua carreira. Aí você começa a ceder alguns conselhos. E muitas vezes nem certos conselhos é bom para você ceder. Muitas vezes, né? Os conselhos que são mal oferecidos não são bons conselhos, né? Verdade. São opiniões que você tem que seguir fugindo delas. Então, assim, muitas vezes alguns conselhos não são bem-vindos, né? Você devia fazer isso. Você devia fazer aquilo. Você devia fazer... Então, assim, qualquer coisa que alguém diga para você que você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que pensar é assim, cara, eu vou pensar com mais jeito, eu vou pensar com mais carinho, eu vou estudar melhor essa crítica, eu vou ver o que está acontecendo comigo, porque me criticaram falando que eu não faço isso, me criticaram falando que eu não faço aquilo.
me criticaram falando que eu não estou certo disso. Então, muitas vezes a gente esquenta a cabeça e não procura verificar isso com mais atenção para a gente tomar as melhores decisões em nossa vida, em todos os aspectos falando. É verdade. Olha, Robério, os bailes de forró de toda a região, em especial, né, de forma muito especial, a minha comunidade, onde eu nasci e me criei, Riacho do Mel, o que mais rolava era Robério. Todo forró tinha que ter Robério. Tanto que esse CD de 2005, né, que começa ali com a música Celular, meu tio Gino, que inclusive eu gostaria que você deixasse um abraço pra ele. Todo bundão tem um, todo bundão tem um, todo bundão tem um. Exatamente. Tio Gino, um abraço pro senhor, inclusive eu gostaria que você mandasse um abraço pra ele. Tio Gino, agradeço o senhor aí pela sua história de vida, parabenizar o senhor e seus familiares, dizer que é bom que hoje nós temos assim... o conhecimento, o senhor, né? E muitos jovens não sabem da nossa história, né? Mas assim, a gente não nasceu ontem não, né, seu Gino? A gente tem uma história já, uma história de vida muito, muito de luta, de batalha, né? Então, que Deus abençoe o senhor e continue sempre assim nessa energia positiva. Vamos pra Exatamente. E por falar em energia, ele sempre, no São João, tinha que ter o CD de Robério. Aí quando lançava o CD de Robério, rapaz, era uma alegria. E não era numa casa só ou outra, não. Era na comunidade inteira. O pessoal se reunia pra dançar o CD novo de Robério. Olha só que história. E assim como acontecia em Riacho do Mel, acontece em vários cantos do nosso país. Músicas como Pequenininha, Um Amor Melhor Que Eu Sei, o Peão Aboiador do volume 8, como eu coloquei, né? Celular, dentre outras tantas sucessos. Porque, na verdade, assim, Edmar, eu sempre gostei de gravar meu CD com músicas inéditas, né? Era meu sonho. Eu sempre fui um cara a favor de músicas inéditas. Lançamento novo, história que você pega de amigos, de seus parceiros compositores... E aí, mais uma ou outra regravação, que eu gostava muito, né? Paulo Nascimento é um dos grandes nomes, né, Roberto? Eu tenho muita essa preocupação de gravar músicas assim. Eu me preocupo em gravar músicas inéditas nos meus novos CDs, nos meus CDs que eu sempre me preocupei, mas eu gosto de gravar algumas regravações que encaixam naquilo que eu já faço. Muito bem. Então, essas canções estão aí, né, nas estantes de muita gente e no coração de todos nós. Essas músicas também foram importantíssimas e um divisor de águas na carreira do Léo Magalhães, que, pra quem não sabe, o Léo Magalhães, hoje estourado aí em todo o Brasil e no mundo, começou com esse cara aqui. Foi Robério que deu a primeira oportunidade, quem produziu no começo, né, Robério? O Léo Magalhães. Sim. E na minha vida pessoal, Robério, inclusive, a minha esposa Elaine, né, nós já até tomamos um café ali, né, já. Inclusive, a gente nem trouxe água pro estúdio, viemos do café, nem água nós trouxemos. Você, Robério, tem uma participação mais que especial na minha vida de casal. A música Deixa Eu Entrar na Sua Vida, de 2013, entrou na minha vida, na vida da minha esposa Elaine, e fez a gente casar, você acredita? Olha, eu acredito muito, né, nessas histórias, né, assim, de músicas, né, tanto pelo lado positivo como pelo lado negativo, né. O lado positivo é o lado, assim, que você diz assim, olha, essa música tem a ver comigo, minha história e tal. E muitas vezes a música, ela também tem um lado negativo da música, sabe? Que ela diz assim, ó, essa música me faz vencer, que eu não quero mais isso. Muitas vezes, assim... Sem dizer no sofrimento faz, né? Não. A música tem dois lados. Tem um lado positivo e um lado negativo. Verdade. O lado positivo é o lado que você... Aquela música te inspira, te dá inspiração para você lutar por alguém e querer alguém do seu lado. E o outro lado negativo é o lado que fala assim, você não vale nada, você é uma safada, você não presta, você some da minha vida. E às vezes essa parte é uma parte mais ingrata da música, né? Porque a música que fala assim, tipo assim, uma música que fala assim, a música Volta Amor, por exemplo, que é a música que eu fiz, essa música. A gente faz a música, muitas das vezes, é baseada em nossas histórias, né? Assim, pessoal. E muitas é baseada em história de terceiros também.
É uma coisa natural. É o momento que você está vivendo, aquele período, sabe, aquele êxtase Do momento. do momento, né? A música também, Estou Apaixonado por Você, é uma música minha também, que fez muito sucesso, que é uma música que também foi feita de minha autoria, 100% de minha autoria. E às vezes é um momento, e aí um exemplo, você tá namorando alguém. Aí aquela música veio assim, pá, a gente ouviu essa música, ó, minha mulher, minha esposa, minha namorada gostou. Então, naquele período, você abraça aquela música como aquela música. E muitas vezes, né, as músicas, ela impulsiona você ao sucesso. Tanto pessoal, tanto profissional, também como casal. É verdade. A música impressiona, a música impulsiona. Eu falo pra você porque eu já tenho algumas músicas que elas me impulsionam também. A música leva você a ganhar mais autoestima. Verdade. A música faz você ganhar mais respeito, mais... Você pode ver que aquela música, eu sou um homem de uma mulher só. Aham. Muitas vezes, isso aí é realidade de muitos homens. E muitas vezes a chacota vem, né? E chacota muito. E aí, mas a realidade é essa, né? A intenção é boa. Eu sou homem de uma mulher só. Olha que frase linda, né? Linda. É tanto que fez sucesso aí. Então tem muitas coisas que a gente precisa carregar em nossas vidas para nos dar muito exemplo, né? De exemplo de crescimento, né? E aí, a minha vida é tão contemplada com boas coisas que até nisso, até no meu casamento, a pessoa que eu amo demais, a minha esposa Elaine, tem a participação do Robério. E mais uma colocadinha, também tem assim, ó, olha só, muitas vezes o casal, ele se separa, ele briga, né? Assim, acontece uma briga, uma separação, aí ele põe o Robério pra tocar, né? Aí quando acontece isso, aí volta aquela música: me diga por que essa decisão de deixar meu coração esperando por você. Me diga que te fez agir assim pra você fugir de mim. Se eu sou louco por você, diga que eu sou o homem que te adora. Aí você pega isso, Nossa, tô aí você arrepiado. pega isso e põe na sua mente. Você põe isso assim no seu cérebro e fala: cara, o Robério tem razão, eu vou ligar pra ela agora. Não vou deixar escapar essa oportunidade, não, porque essa música me mostrou assim que a vida é assim. E a você que está nos ouvindo agora, a nossa vida é assim, cheia de momentos, cheia de experiências, cheia de humildade, cheia de detalhes, e às vezes um detalhe transforma você. Então, se você ouve a minha música, se ela fala um pouquinho da volta da sua ex, ou fala da despedida da sua ex, que isso aconteça, não sou eu que vou trazer ela de volta ouvindo a minha música, mas que quando acontecer isso com você, ouça as músicas que faz sentido, ouça as músicas que levam você a trazer boas lembranças, boas recordações e trazer para a sua vida alguma solução, porque às vezes quando a gente não tem um bom conselheiro, quando a gente não tem uma boa pessoa para nos dar essa participação, a música ela ajuda a fazer isso. E se a música for de boa qualidade, ela vai te ajudar. Gostaria que você citasse uma música que você mais gosta de cantar e também se tem alguma música que você acha que essa música foi injustiçada, deveria ter tocado mais do Robério. Olha, eu tenho uma música que eu gosto de cantar no meu show. Essa música é uma história assim que quando eu comecei a cantar assim, na vida, essa música eu sempre fui apaixonado por ela. E eu fazia barzinhos e eu cantava essa música. Então eu sempre fui muito fã do Roberto Carlos, muito fã. Assim, fã do Roberto Carlos em todas as épocas dele, fui fã, né? Eu acho esse cara aí inigualável. E eu senti, assim, numa música que fala assim, ó: tanto tempo longe de você, quero ao menos lhe falar
que a distância não vai impedir, meu amor, de lhe encontrar. Essa música eu canto no show, eu amo essa música. Essa música eu sinto nessa música uma coisa fortíssima. E eu sou muito apaixonado por essa música. É uma das músicas mais bonitas, além das minhas músicas que eu canto, essa é uma das músicas mais bonitas, sim, que eu já cantei na minha vida. Inclusive você regravou colocando uma roupagem muito bonita, ficou muito nobre a gravação, né? A regravação dessa música, Eu Te Amo, do Roberto Carlos, e com certeza você nos agraciou com a sua versão que ficou linda, maravilhosa. Robério, agora eu gostaria de falar de um assunto que eu estou muito preocupado. Eu vi uma postagem esses dias do Kleber Camargo, que inclusive foi o camarada, né, que começou contigo lá atrás como tecladista, que você está gravando com ele um novo trabalho. Eu sempre falo nos meus programas de rádio, por onde eu passo e comento sobre o Robério, a vontade de um dia ouvir o TBT do Robério. Porque você tem uma história que é só sua, né? Você compartilha com a gente, mas você tem uma história originalmente sua. Eu pude ouvir um ritmo contagiante, como nos tempos de outrora, como na música que me parece ser Maria, se não me engano, acho que lá gravada em 2003, eu reconheci na hora a sua voz. Porém, a postagem do Kleber Camargo foi no dia 1º de abril. Isso tá ligado à brincadeira do dia 1º de abril ou realmente tá vindo aí um trabalho que irá encantar os fãs do Robério? Tá sim, já tô com o CD pronto, né? Opa, que bom. O CD tá pronto, tô com umas 9 músicas já vou lançar já semana que vem. Que isso é inédito, o Robério nem falou disso ainda. Vou lançar semana que vem um repertório mais jovem aí, mais novo, de músicas inéditas, são todas inéditas, né? Que maravilha. E é assim, porque muitas vezes as pessoas não entendem. Eu sou um cara já ando muito, já tenho uma história já na música. Não cansei não, tá, gente? Não cansei não, é só assim. É que às vezes eu não sou um cara muito midiático, né? Eu não sou um cara muito de estar na mídia, assim, de pá. Eu sou um cara muito na minha, né? Na minha, né? Não é porque eu não gosto e não precisa. Todos os artistas precisam de mídia. Todos. Todo mundo precisa. E não é só artista, não. É lojistas, quem tem comércio, quem é vendedor, quem negocia, quem faz tudo. Nós precisamos da mídia. No bom sentido, né? Da mídia do bom sentido, né? Não é aquela mídia de bagunça, não. Aquela mídia de bagunça é para baderneiro. Nós precisamos de mídia boa. Verdade. Mídia com referência, mídia com qualidade, informação boa. Essa, sim, é a mídia que a gente precisa. E eu sou um camarada que, assim, eu fujo muito disso, né? De estar mostrando as coisas, mostrando, assim, a minha vida. Eu não gosto muito disso. Eu não gosto muito de mostrar a minha vida para todo mundo, né? Eu sou um cara trabalhador, eu tenho minhas conquistas, né? Eu não preciso, hoje, estar aqui dividindo. Eu sou um cara contra esse tipo de coisa. Você tá almoçando aqui agora, aí comendo um pedaço de galinha, aí ficar aqui, tô comendo galinha aqui, né? Eu não gosto muito disso, né? Não há necessidade disso, né? Eu acho que não. Eu acho que a gente, quando a gente quiser mostrar, a gente tem que mostrar, sabe o quê? Boas informações, bons conselhos, né? Boas dicas, né? Agora, aí, eu não gosto. Eu não critico ninguém que faça isso, mas eu não gosto desse tipo de atitude. Não faz bem pra mim. Assim, eu tenho um carro bonitão, uma casa boa, eu quero ficar mostrando pra todo mundo, aqui eu tô comprando tal coisa. Não, eu não gosto disso. As minhas conquistas foram suadas, muita luta, graças a você que curtiu meu trabalho, comprou meu CD, a você que foi na internet, fez seu comentário bom ou foi ruim, não importa, mas tudo que eu consigo, que eu tenho conseguido na minha história, assim, em termos financeiros, foi graças a esse povo apaixonado por mim, que me respeita, que me ajuda, que me entende, e que não vai fazer nenhum julgamento sobre a minha pessoa, sobre gostar ou não gostar disso. Porque muitas vezes, eu acho muito injusto, né, muito ingrato, o cara começa a carreira hoje. Isso é forte que eu vou falar. O cara começa a carreira aqui agora. Até ontem o cara comia farinha, ovo, farinha, ovo, farinha.
Aí amanhã ele dá um passo a mais e ele é graciado por Deus, porque naturalmente isso acontece, que tudo vem de Deus. Aí amanhã ele não olha mais o passado, ele só olha só o presente para as frente. E não é bem assim. O seu passado é importante. Continue sempre olhando o seu passado. Quem você era, de onde você veio, de onde você aconteceu, quem realmente você... Porque você, quando você ganha dinheiro, você deixa um monte de parente pobrezinho para trás. Pobrezinho financeiramente, né? Mas você talvez tem gente mais pobrezinha na sua família que ficou para trás, que é mais feliz que sua fortuna, né? Que sua fortuna é indevida. Então, assim, muitas vezes, a pessoa tem que olhar assim, às vezes eu ganho dinheiro, certo? Mas eu sei viver a minha vida sem trazer esse transtorno para quem ficou para trás. Porque isso eu falo para você, porque eu já percebi muitas situações de pessoas assim... a própria pessoa já falou para mim assim... Isso aí é uma coisa que eu gostaria muito de comentar aqui com você, nesse podcast, que eu não falo... Eu sou um cara de fazer muito comentário. Mas eu vou fazer um comentário aqui. Até mesmo assim, um pouco de alerta para você que está começando sua carreira. Se você está começando sua carreira agora, nesse momento, hoje, ontem, você começou sua carreira na música, em qualquer profissão, nunca chega para alguém falando assim, não, um dia eu vou ser mais que você. Um dia eu vou mostrar para você quem sou eu. Não fala isso pra ninguém. Porque já aconteceu fatos comigo de o cara chegar assim, se revoltar, ele querer cantar no meu show, e às vezes não ser possível cantar no meu show. Porque eu já mostrei pra mim, para o mundo inteiro, porque muitas vezes você tem sua oportunidade, tem seu tempo. Hoje, ainda mais hoje, nos dias de hoje. Muitas vezes, você que está começando sua carreira, não deu certo até o momento, não fica revoltado, não. Continua pegando na fé, pega com Deus, ó Deus, me abençoe, me usa, meu Senhor, me usa para que eu possa superar os limites, que eu possa fazer sucesso, e que toda a minha fortuna que eu ganhar financeiramente, eu vou produzir ela para o bem-estar de alguém, para o bem-estar da minha família, para o bem-estar dos meus amigos, para o bem-estar de alguém que mereça a minha ajuda. Então, se você trabalha com essa intuição, com essa fé, nada vai atrapalhar você. Nada. Então, é minha dica para quem está começando a carreira agora, para quem está se sentindo triste, já revoltado, porque não deu certo ainda, mas vai dar certo sim. É só você continuar orando, tendo fé, rezando, né? A sua crença é que é importante. Tenha fé e se apegue a pessoas boas que queiram te ajudar. Muito bem, Robério. É muito bom ouvir os seus conselhos. E aí, na questão que eu estava lhe falando sobre a questão da música, inclusive eu gostaria de deixar aqui um abraço para Kleber Camargo. Ele vai assistir, né? Ele vai dizer, o camarada tá dizendo que eu tava mentindo? Não, não é isso. É porque era 1º de abril e tava muito bom para ser verdade. Mas que bom que é verdade, né? A gente trazendo então um TBT do Robério, que você traz aquelas origens. Tem a música lá, perdão, que ele coloca, Maria, eu penso... Volta, meu bem, pra minha vida, Maria, eu penso em você todo santo dia. Como nos tempos de antigamente. Eu quero sentir o teu corpo no meu, eu quero sentir tua pele na minha... Maria, te peço pelo amor de Deus, vem e volta logo pra nossa casinha. Até meu cachorro fez greve de fome e tanta saudade que tá de você. Em breve, aqui, Nossa vai ser Senhora. Aqui, hein? Vai ser lançado aqui no Durandi, hein? Que maravilha! Já agradeço demais por esse spoiler que você tá dando, porque realmente a música é muito linda. Um pedacinho que Kleber Camargo eu vou te mandar postou. já pra você lançar aqui hoje no seu programa já. Que a partir maravilha. de hoje. Hoje você vai lançar aqui na rádio, né? Durandi, né? Que você vai hoje Rádio Atual. O lançamento da Rádio Atual. A Atual hoje lança em primeira mão lançamentos de Robério 2025. Nossa Senhora! Assim você me mata. Ninguém aqui, lançou rapaz. ainda, vai ser aqui em primeira mão, hein? Ninguém lançou, hein?
Maravilha. Lançamento aqui hoje, ao vivo. 2 músicas novas, 2. Nossa senhora, viu? Falar o quê num momento como esse, minha gente? Falar o quê? Vindo de quem? De Robério. Pois é, Robério, eu fiquei feliz demais quando eu ouvi, porque como eu falei pra você, assim como eu, quem me assiste aqui, a gente também, é fã de Robério. Porque Robério está em todos os rincões desse Brasil. Você vai numa cidadezinha pequena, toca Robério. Você vai no avião do Gustavo Lima, toca Robério. Não é isso? Graças a Deus eu tenho, assim, muita sorte, luta, né? Que tudo é um pouco de tudo, um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de sorte, fé, luta, vontade, garra. Então, quando você junta tudo isso aí, faz um caldeirão grande, e aí a vida é mais fácil, né? Então, graças a Deus, eu sirvo, assim, de bons exemplos. Eu quero sempre servir de bom exemplo, né? Não de mau exemplo, né? Sempre de bons exemplos para que as pessoas possam criar suas histórias, né? Não igual a minha história, né? Mas, assim, eu segui aqui o Robério, esse conselho foi bom e, graças a Deus, eu posso ser grande também, até mais que o Robério, no sucesso, né? Mas, assim, uma coisa você não pode deixar de ter, é fé. Essa aqui é importante. É verdade. Robério, é o seguinte, eu já gostaria aqui de agradecer mais uma vez pelo carinho, pela a consideração, né, de você estar no nosso trezenário de Santo Antônio, dia 12, dia dos namorados. Nossa, após a gente te chamar lá no palco e descer lá na plateia, tantos feedbacks, as pessoas dizer, olha, eu assisti um show desse camarada há 15, 20 anos atrás, é a mesma qualidade. É muito gostoso a gente ouvir isso, porque ruim é você ser fã de alguém que não merece. Agora, você ser fã de uma pessoa que realmente traz a essência que nem Robério trouxe, inclusive exclusivamente no nosso podcast, é algo de muita alegria. Olha, seguinte... Tem mais alguma coisa que você não falou? Porque eu até comentei aqui na questão das produções musicais que você produziu, o Léo Magalhães no início, produziu também a banda Suco de Pimenta, que fez muito sucesso, né, na Bahia, em todo o Brasil. E teve mais artistas que você produziu, Robério? Olha, eu assim, a minha carreira foi um pouco, assim, muito corrida, né? Eu não me dediquei a esse tipo de coisa, mas muita gente, assim, que eu participei, que eu ajudei, e talvez é uma história muito longa para contar ainda, mas hoje muitas participações que eu faço, inclusive recentemente eu participei de alguns trabalhos o trabalho de Guilherme Silva, participei também do trabalho de Val Silva, participei também do Garanhão, e tantos outros que eu venho participando, e quero estar aqui participando, né? Assim, sempre for para mim poder ajudar, eu quero estar junto, né? Que for para mim estar aí contribuindo com o meu trabalho. Eu quero estar sempre de pé, que Deus me ilumine, me dê muita força para que eu possa realizar esses sonhos. Maravilha. Olha, antes de encerrar aqui o nosso bate-papo, já vou pedir para você fazer as considerações finais, mas tem algo muito importante. Eu comprei esse chapéu, eu também sou cantor e nem te falei, a gente inventa cantar também, e eu comprei esse chapéu como símbolo de início de carreira. Sim. Já tem uns 10 anos que eu tenho esse chapéu. Mas eu gostaria que você autografasse para mim, porque ele vai ficar muito mais importante para mim a partir de agora. Vamos lá. Autografando ali o meu chapéu, o nosso querido rei do forró, Robério dos Teclados. Tá aí a caneta do Bob Goods. Autografando ali então o meu chapéu. Esse chapéu que já é abençoado, já trouxe muitos momentos bons na minha vida. E a partir de agora, mais ainda. Pronto. Deu certo aí? Certo. Que maravilha. Aí, ó. Oh, que coisa boa, hein? Nossa Senhora. Vou mostrar mais de pertinho pra vocês aqui na câmera, ó. Olha só, não sei se vai focar. Tá aqui. Porque tem muita luz aqui no estúdio. Deixa eu ver. Pronto. A gente vai. Isso. Mostra pra minha câmera aí, por favor. Aí pegou melhor. Aí pegou melhor. Tá aí, autografado.
13/6/2025. Edmar, um abraço do Robério. Que maravilha. Bom demais. Robério, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Eu não posso esperar mais, né? Não posso te amolar mais não, porque você ainda tem muita correria nesse 13, né? Nesse Santo Antônio. Nós temos show para andar ainda. Pois é, mas gostaria que você fizesse, então, as considerações finais aqui no nosso programa, no nosso podcast. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus, né? Por nos dar vida, nos dar alegria, nos dar essa oportunidade de encontrar pessoas que nos admiram, que nos proporciona alegria. Muitas vezes eu nem passo batido, né? Tantas oportunidades, porque falta de tempo, mas e às vezes também um pouco também de falta de atenção. Não vai dizer eu que é tempo, não. O tempo existe, o tempo a gente faz, a gente pede ele, a gente tem esse tempo para fazer as coisas, mas o que falta é conciliar. Quando a gente concilia as coisas, a gente tem um tempo para cada coisa. E graças a Deus eu tô tendo esse tempo com você aqui. Quero agradecer a Deus, que Deus nos orienta sempre, nos dê muita luz, para que pessoas que estão nos vendo agora tira desse momento algumas experiências, algumas vantagens, né? Que o rádio é para isso, a televisão é para isso, a internet é para isso. É pra gente tirar coisas boas, né? E pôr em nossas vidas. Nunca a gente sabe tudo, a gente tem que estar sempre aprendendo. Eu aprendo coisa com pessoas bem diferentes de mim, pessoas bem comuns, bem simples. Então, assim, a nossa vida é de humildade, é de simplicidade. Então, assim, cada vez que você se põe sobre a sua humildade, você acolhe muitas sabedorias. E graças a esse carinho que eu tenho desse povo querido aqui de Urandi, quero agradecer aí o pessoal da Prefeitura Municipal, todos os seus secretários, vereadores, agradecer todos os organizadores, não quero citar o nome de ninguém, mas eu fui bem recebido por todo mundo, inclusive você também estava lá nos dando essa energia boa. Parabenizar todas as pessoas envolvidas nesse evento, dizer que assim, é muito bom estar aqui em Urandi, que Deus ilumine essa população, traz aí boas-vindas do progresso para Urandi, para que todo mundo aqui consiga assim, dizer assim, olha, nós estamos bem, uma cidade pequena, uma cidade abençoada, e casos de enfermidades bem pequenos, que tudo seja da vontade de Deus. Que Deus abençoe essa população, muita saúde para todo mundo, e que esse povo possa se divertir, aproveitar esse momento festejo, né? Santo Antônio tá aí, que é a promessa dos casamenteiros, né? Que você que está aí sem casar, aproveite esse momento, que o seu casamento seja ainda mais bem abençoado, ainda mais bem abençoado, e vem também os festejos juninos, né? A você que toma a sua cachaçinha, não exagere na dose, né? Continua sempre aí fazendo o que é de bom e que te faz bem. Beijo do Robério, agradecer você, toda a sua família, que eu fui bem recebido aqui hoje por você, hoje nessa noite anterior, que você estava com a gente no show, recebemos lá o carinho da população de Urandi, hoje aqui na sua casa, dia 13, né, sexta-feira 13, né, mas é uma sexta-feira de luz, nada de coisa ruim, não, coisa boa, prosperidade, luta e fé, e muita luz para viver. Deus abençoe, muito obrigado, Urandi, agradecer você mais uma vez, né, que você continue aqui defendendo a população, que é seu papel, que é sua importância aqui nessa terra, que é fazer aqui o bem àqueles que realmente precisam de você. Um abraço do Robério, fica com Deus. Robério, muito obrigado. Estaremos juntos, com fé em Deus, na próxima edição, aí nos palcos da vida, onde a gente se encontrar. E obrigado mesmo. E daqui a pouco, o pessoal, não esqueça não, hein? Vai curtir aí, ó, lançamento dos 2 maiores sucessos do Robério na atualidade. Vamos embora, pra cima. Maravilha. Agradecer aqui aos meus patrocinadores na Backstory, tá no braço, tá no coração, tá aqui no corpo. Valeu, Marlon, forte abraço. O nosso parceiro Júnior Bahia, que inclusive deu uma força lá no camarim pro Robério. Obrigado, Júnior.
A gente agradece a todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir a nossa página no Instagram, Atualizando Urandi, porque aqui já passou, está passando e passará bons conteúdos para você. Um forte abraço, beijo para todos. Valeu, Robério. Vamos pra cima.